Bom dia, meus amores. Aulinha de hoje, aula de língua portuguesa, tá? Atividade da folha. Eu dei um textinho aqui e algumas atividades também sobre o textinho. E principalmente aqui a gente vai falar um pouquinho sobre a letrinha M. Lembra sempre aquilo que a Pro fala de eu mexer bem a boquinha para eu não me confundir. Por quê? Porque o M e o N é bem parecido, às vezes o sonzinho, e eu posso me confundir. Quando eu falo M, a minha boca fecha, ó, M. Quando eu falo o N, eu faço o N lá em cima no céu da boca, ó, N. A minha língua vem aqui no céu da boca, então é diferente, por isso que eu falo para vocês, sempre façam com a boquinha certinho, né? O sonzinho de cada letrinha. Então aqui tem um textinho bem facinho, tá? Milene e Mário. A família de vocês vai ajudar vocês a ler, vai ler para vocês, só que eu quero que quem não tá lendo ainda já tente começar a ler algumas palavrinhas. Ah, Pro, como? Vem aqui no texto a mamãe, o papai, o irmão, quem tá ajudando vocês, pega uma palavrinha facinho e já pede para vocês tentarem ler. Por exemplo, assim, olha, essa daqui, ó, vamos ler essa daqui, ó. O N e o O, no. O M e o E, me. Então, ó, nome. Ah, Pro, eu li nome. Então, é isso que eu quero que vocês façam. Não tem problema se você não conseguir ler o texto inteiro. Só que algumas palavrinhas eu preciso que vocês tentem ler. Porque vai chegar o ano que vem, eu tenho criança que esses dias me mandou videozinho lendo o texto inteirinho pra mim, viu? E aí vai ter criança que já tá lendo o texto inteirinho e vai ter criança que ainda não conhece as letras do alfabeto. E olha só, 1 ano, hein, gente? Eu sei que a situação não tá fácil, que não é a mesma coisa do que fazer na escola, mas a Pro tá tentando, ó, mandando os videozinhos, a família tá aí para ajudar vocês e vocês precisam fazer a parte de vocês, porque senão vocês ficam para trás e eu não quero isso, tá bom? Então, tentem ler, nem que seja 2, 3 palavrinhas do texto. Combinadinho? Vou ler o texto para vocês. Mônica é mãe de gêmeos. Vocês sabem o que são gêmeos? Gêmeos são irmãos, né, ou irmãs que nasceram no mesmo dia. Eles ficaram na barriga da mamãe juntinhos lá, tá? Então, eles nascem no mesmo dia. Às vezes, lógico que tem diferença de algumas horinhas, porque primeiro a médica ou o médico tira um, depois tira o outro, né? Mas eles nascem no mesmo dia, eles ficam na barriga da mamãe juntinhos ali. Podem ser meninos, podem ser meninas, podem ser meninos e meninas, tá? Gêmeos é quando tem 2, mas existem famílias que têm trigêmeos, tá? Quadrigêmeos, a Pro deu aula uma vez para quadrigêmeos, só um que era um pouquinho diferente, os outros 3 eram iguaizinhos. Quando eles iam comer a merenda na escola, que sentavam os 4 na mesma mesa, eu não sabia quem era quem, de tão parecido que eles eram. Aí a Pro ficava lá olhando para tentar achar uma diferencinha entre eles, mas eles eram tão parecidos, tá? Então, isso que são gêmeos. Mônica é mãe de gêmeos, uma menina e um menino. O nome do menino é Mário e o nome da menina é Milene. Eles comem papinha de frutas e tomam mamadeira. Eles são fortes e bonitos. O pai dos bebês ajuda a Mônica a cuidar deles. Os bebês são muito amados pela mamãe e pelo papai. Então, aqui tem essa historinha com palavrinhas bem fáceis, tá? Tentem ler aí. Eu não sei se vocês perceberam, mas eu coloquei um textinho aqui onde várias vezes aparece a letrinha M, da Milene, do Mário. E é sobre a letrinha M que nós vamos fazer algumas atividades aqui. E também do texto, né? A gente tem que lembrar que tem algumas perguntinhas sobre o texto. Aqui, ó, de olho no texto. Quando eu coloco de olho no texto, significa que são algumas perguntinhas referentes ao texto, tá? Pro, e como que eu faço? Se você não lembra, volta e lê de novo. Eu falo pro meu filho que para cada pergunta que ele vai fazer do texto, ele tem que voltar e ler de novo o texto. Pro, e se tiver 20 perguntas? Oi, lê o texto 20 vezes? Eu nunca vi ninguém morrer porque lê o texto, né? Então, vamos lá. Complete as frases de acordo com o texto. Aí tem um espacinho, então, ó, né? Alguma coisa é mãe de gêmeos. Quem que é a mãe de gêmeos aqui, gente? Como que ela chama?
Quem é mãe de gêmeos? Vamos voltar lá no comecinho do texto, ó. Mônica é mãe de gêmeos. Quem que eu tenho que colocar ali, então? Mônica. Eu venho aqui e coloco o nome dela. Mônica. O que é o mo? Tá vendo? Eu não preciso ir lá copiar. O M e o O. Ni. Olha a diferença do sonzinho. Ni. O N e o I. Mônica. O que é o K? O C e o A. Tá vendo? Eu preciso ir silabando, falando sonzinho por sonzinho e escrevendo sonzinho por sonzinho. Depois, na de baixo, né? Alguma coisa é o menino. Quem que é o menino? Essa é fácil, eu não preciso nem procurar no texto. No começo do texto tá o nome dos dois, a Milene e o Mário. Então, quem que é o menino? O menino é o Mário. O que é o Ma? O M e o A. Ri. Quando a minha língua treme, um R só. O R e o I. Mario. Ó o O aí junto no finalzinho. Mário. E depois, Milene é se o Mário é o menino, a Milene é a menina. E aí, vamos escrever menina. O M e o E. Ni. O N e o I. O N e o A. Então, olha só, gente, eu preciso ir falando devagarzinho para escrever, tá bom? Número 2, o que os bebês comem? Lá no texto falava o que eles comiam. Eles comem papinha de frutas? Eles comem carne? Lá falava, olha, não lembro, Então a gente volta e lê de novo. Tem um pedacinho lá que fala, ó, eles comem papinha de frutas e tomam mamadeira. Então o que eles comem? Papinha de frutas. A número 3, escolha 2 palavras do quadro abaixo e crie frases com ela. Primeira coisa, tentem ler as palavras que estão aqui, tá? Primeira coisa que eu quero que vocês façam, deixa eu ver se eu consigo fazer aqui, é que a imagem não fica tão nítida, né, ó. E eu tô ao contrário, às vezes eu me confundo um pouco, tá? Mamão, porque a imagem para pro fica ao contrário. Então, ó, mamão, Mônica, Milene, Mário, gêmeos, amados. Ó o sonzinho do S no final, ó o sonzinho da cobrinha. Amados. Mamãe, menino. Tentem ler. Vocês vão escolher 2 palavrinhas dessa daqui e formar uma frase com cada uma delas. Como assim? Eu vou escolher a palavra Milene. Então, eu venho aqui no quadrinho e eu escrevo primeiro a palavra que eu vou usar. Então, Milene. Nossa, a Pro tem hora que o braço da Pro não ajuda muito. Tem hora que a Pro... Então, ó, escrevi Milene. Agora eu vou pensar numa frase, alguma coisa com a Milene. Vou dar um exemplo, tá? Vocês vão colocar aí, pensar. Primeiro vocês vão escolher a palavra que vocês quiserem e depois vão pensar na frase que vocês quiserem. Milene gosta de brincar com seu irmão. É uma frase. Então eu vou lá e escrevo: Milene gosta de brincar com seu irmão. Ponto final. Terminei a frase. Coloco lá o ponto final. Pro, eu vou escolher mamãe. Escrevi lá mamãe. Gosto muito da minha mamãe. É uma frase. Então, eu vou lá. Gosto muito da minha mamãe. Ponto final. Não precisa ser uma frase que tenha a ver com o texto, não. Vocês vão criar uma frase. Vou escolher a palavra gêmeos. Minha tia tem filhos gêmeos. É uma frase. Então, pensem em 2 palavrinhas dessas daqui e façam uma frase com cada uma. Lembrando que quando eu escrevo uma frase, eu não posso escrever todas as palavras grudadas que vai parecer um palavrão, parecer uma palavra grandona. Não, eu tenho que dar espacinho entre as palavras. Do mesmo jeito que a gente olha aqui no texto, olha só. As palavras no texto não estão escrito tudo grudado, ó. Mônica, ó o espacinho. Ó o espacinho. Mãe, tá vendo? Olha,
tem espacinhos. Eu preciso respeitar esses espaços, senão a pessoa que for ler o que eu escrevi não consegue ler, tá? Virando a folha, tem mais duas atividades aqui. A primeira, formando palavras e frases. Substitua os numerais pelas sílabas e depois escreva as palavras. Então, olha só, vocês vão ver aqui em cima que cada número vale uma sílaba diferente. Então, ó, mi, ma, mu, mo, me, to, a, do, e lá. Eu vou olhar o que está aqui, os números que estão aqui, vou trocar pelas sílabas que estão aqui em cima. Então, olha, no primeiro quadrinho está o 2 e o 6. Eu vou lá no número 2. No número 2 está o ma. Copio o ma. E no número 6 está o to. Quando eu vou montar palavrinhas, aí tem que ser tudo grudadinho, tá? Eu não dou espaço. Então, olha, ma, to, que é o 2 e o 6. No próximo, o 5, o 10 e o 8. Então, o 5, o 5 é me. Vou lá e ponho me. O 10 é lá. E o 8 é do. Então, o que será que formou? Me, lá, do. E assim eu vou formando. O 2 e o 10. O 2, ma. E o 10, lá. Então vai formar malá. E assim vocês vão fazer todas as palavrinhas que estão aqui, tá bom? Essa daqui, eu quero principalmente essa que são só sílabas simplesinhas, que vocês leiam, hein? Que vocês tentem descobrir qual é a palavra que está formando, tá? Na número 2, desembaralhe as palavras e escreva a frase. Aí eu já dei uma frase, só que as palavras estão todas bagunçadas. Então tá assim, ó. Meia, vovô, do. Uma dica. Primeira dica. Toda frase, no final da frase tem um ponto final. Então eu olho já a palavrinha que tem um pontinho final junto com ela. Olha só. Olha a palavrinha vovô, tem um ponto final aqui. Eu não sei se vocês vão enxergar, mas vocês vão ver no papelzinho de vocês que tem um ponto final. Então, eu sei que a palavra vovô vai ser a última da frase. Então, aí eu começo. Nossa, meia. Olha só. A meia é do vovô. A meia é do vovô. Então, o que eu vou fazer? Eu vou organizar a frase, ó. Vou colocar o a primeiro, depois o meia, respeitando os espaços entre as palavrinhas. A meia é do vovô. Então, ó, a de baixo vocês vão fazer a mesma coisa. Observem que vai ter uma palavrinha que já tá com o ponto final, que eu sei que aquela lá vai ser a última, ó. Violão. Violão tá com o ponto final. Então, eu sei que a última palavra da frase vai ser violão. Violão tem pai meu. Meu pai. E aí? Pensa aí, como será que vai formar essa frase? No final é violão, tá? Na número 3, eu vou juntar a letra M com essas palavrinhas aí, com esses pedacinhos de palavra, e vou formar uma palavra nova. Então, ó, o M com o ESA vai formar mesa. O M com o IADO vai formar miado. E assim vocês só vão completando, né? E descubra que palavra está formando. Na do lado, é uma palavrinha, é um cruza-palavras, né? Igual a gente fez na atividade passada. Cadê a atividade passada? Que eu dei para vocês aqui a cruzadinha, né? É a mesma coisa, só que aqui são palavrinhas com M. E a ajudinha que eu dei aqui é que eu coloquei quais são as palavrinhas já aqui do ladinho. Eu só tenho que saber aonde elas encaixam, tá? Então, encaixe na cruzadinha as palavras em destaque. Dica: observe a quantidade de letras. Então, olha, eu vou, por exemplo, vou começar aqui em cima, onde tem esse E aqui, ó. Olha aqui, essa palavrinha aqui, ó, ela tem 3 letras. 1, 2, 3. E ela começa com E. Se ela tem 3 letras, em qual quadrinho eu vou procurar? Eu vou procurar nesse quadrinho aqui, ó, de 3 letras. Aqui tem 2 palavrinhas com 3 letras, mas, ó, só tem uma que começa com E, que é ema. O que eu faço? Eu venho aqui e escrevo ema. Para me ajudar, eu venho aqui e faço um tracinho no ema.
Por quê? Porque aí eu já sei que Ema já foi. Ah, Pro, vou tentar fazer agora essa daqui, ó, que agora tá com 3 letras aqui, ó. Vamos ver quantas letras ela tem, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Tem 5 letras, então é nesse quadradinho que eu vou pensar aqui, ó. Eu sei que tem a letra M, só que aí não ajudou muito, porque todas começam com M, mas depois tem um outro M e um A com o tio, ó. Ai, Pro, aqui ainda não dá pra gente saber. Por quê? Porque tem duas, ó, tem mamãe e mamão. A gente fica na dúvida. O que a gente faz? A gente deixa ela. Vamos pensar em outra. Ai, vamos ver se a gente consegue fazer essa daqui, ó. Então, essa daqui, ela tem 4 letrinhas e ela tem um E e um I no meio. Olha lá, 4 letrinhas, tem um E e um I no meio, é a palavrinha meia. Então, assim eu vou fazendo. Por quê? Porque vai chegar uma hora, primeiro eu vou fazendo as fáceis. Vai chegar uma hora que vai sobrar só as palavrinhas que realmente cabem ali. Ah, Pro, vou tentar fazer essa daqui agora então. Vamos lá, ó. Tem 1, 2, 3, 4, 5. 5 e termina com o dá. Só tem uma palavra que termina com dá. É moeda. Venho aqui e escrevo moeda e risco a moeda que eu também já usei. E assim então vocês vão fazer, tá? Se vocês fizerem essa daqui, vocês já descobrem qual que cabe aqui e qual que é aquela que a gente ficou na dúvida aqui, tá? Então, são diquinhas que a gente vai observando que vai ajudando a gente a descobrir onde eu encaixo o quê, tá bom? Número 2, leia as frases das fichas, escolha uma delas e faça uma ilustração ao lado de acordo com o que você leu. Eu gostaria primeiro que a família de vocês não lesse as frases para vocês, que eles ajudassem vocês a tentar ler. Pro, como que eu vou tentar ler? Juntando letrinha por letrinha. Se quiser até ir fazendo assim, ó, eu vou fazer na mesa, depois eu mostro pra vocês, ó. Ah, Pro, eu posso ir marcando assim, ó, o P e o A, papai, papai, me. Pode, gente, pode marcar. Então, ó, papai me deu 2 moedas. Vocês vão ler as 3 frases. Aí, a que vocês acharem mais legal, gostar mais, quiser desenhar, você desenha a frase aqui. Por exemplo, se eu escolher essa, papai me deu 2 moedas, eu venho aqui e posso desenhar as 2 moedas, posso desenhar eu com 2 moedas na mão, aí vocês usem a criatividade de vocês. Escolha uma das frases e faça o desenho, tá bom? Fiquem com Deus, galerinha.